Olá, minha querida turma de primeiro ano do ensino médio. Meus alunos, que maravilha poder estar em mais uma aula com vocês. É sempre bom as nossas aulas, momento onde a gente pode ensinar, aprendendo também, né, com vocês, porque vocês têm muito que ensinar para nós, professores, né? Então, tudo é um aprendizado. Vamos à nossa frequência rapidinho, na nossa turma, tá? E Ana Maria Vasconcelos, ok. Beatriz Oliveira, ok. Cláudio No dos Anjos, ok. Helenilson Pereira, ok. Francivane dos Santos, ok. Presente, né? João Pedro Alencar, presente também na nossa aula. João Pedro Teixeira, ok. Maria Gabriela Dias, ok, presente, né? Manuel Pereira, né? Presente também. Ok. Não esqueci de alguém, gente? Oh, esqueci de você, né, Giovanni? E como é que está a estrada, a vicinal? Deu uma melhorada? Nossa, a água passou por cima da ponte e levou um bueiro. Realmente está chovendo muito nesse inverno. Vamos orar, né? Para que daqui para o final do inverno você não tenha problemas com essas estradas, né? Por conta dessas chuvas. Bom, me procure depois da aula, né? Ou procure os seus colegas para a gente conversar sobre os assuntos, tá? Que já foram trabalhados. Ou então depois do intervalo você possa vir comigo para que possamos ver, conjuntamente com a coordenação da escola, como podemos fazer com relação às atividades que você perdeu por essa questão, para que você não seja prejudicado, porque você mora distante, na vicinal, e aí a gente sabe que esse período chuvoso, né, pode acontecer de você ser prejudicado por conta disso. Bom, gente, quero avisar a todos que todos os dias vamos ter as atividades, então vamos ter cuidado, né, pra gente não faltar, pra vocês não faltar e perder os conteúdos e as atividades, tá? Que vão ser trabalhadas todos os dias em sala de aula. Tá bom, gente? E antes de começar nossos conteúdos, eu trouxe algumas perguntas, né, para vocês sobre os conteúdos que já foram estudados até o momento. E aí eu vou dar um tempo para vocês copiarem, porque eu acho que isso é importante, a forma de vocês memorizar e até já estar estudando para nossa avaliação. Vou dar um tempo aí de 20 minutinhos para vocês e conforme vocês vão tendo dúvida, eu vou estar explicando novamente, tá? As perguntas. Então, bora a nossa primeira pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui. A concepção mitológica compreende um conjunto de histórias narrativas que envolve elementos sobrenaturais, transmitidos por uma tradição oral, cuja finalidade era promover na polis uma sensação de tranquilidade e justificativa em relação aos fenômenos sociais e naturais. Acerca desse conceito, é correto afirmar que... Vamos lá. Pergunta aí de 5 alternativas, tá? A primeira. Os mitos figuram na contemporaneidade como construções simbólicas representativas de dada parcela da sociedade? Essa é a nossa primeira pergunta. Vamos para a nossa segunda pergunta, segunda alternativa. A representação mitológica no amargo da sociedade contemporânea é visto e concebido como verdades apodíticas.
nossa segunda alternativa, né? Agora vamos para a nossa terceira alternativa, que é: as concepções mitológicas contemporâneas explicam de forma válida e comprovada os fenômenos sociais e naturais? Essa é a nossa terceira alternativa. A nossa quarta alternativa é: na antiguidade grega e na contemporaneidade, os mitos figuram como uma forma indutível de aquisição de verdades absolutas. Vamos para a nossa quinta alternativa, né, que é: os mitos compreendem construções reais nas quais e pelas quais as verdades eram validadas cientificamente? Bom, a gente tem aí uma pergunta com 5 alternativas, né, falando sobre os mitos, né, dentro dessa história da filosofia grega, né? Então, já foi um assunto que a gente trouxe, né, na nossa segunda aula. Então, vamos copiar uma forma de memorização, tá, gente? Importante isso, vocês copiarem nos seus cadernos, para que vocês não esqueçam quando chegarem em casa. Já copiaram, gente? Tá, vamos lá. Mais um tempinho para vocês, tá? Pois bem, vamos para a nossa segunda pergunta. Como se sabe, a palavra mitos raramente foi empregada por Heródoto, apenas 2 vezes. Caracterizar um logos narrativa como mitos era para ele um meio claro de rejeitá-lo como duvidoso e inocente. Inconveniente. Situado em alguns lugares, além do que é visível, um mitos não pode ser provado. Essa é a nossa segunda questão, para vocês aí estar copiando e estudar em casa, né? Vou dar mais um tempinho para vocês aí, para vocês estar copiando nos seus cadernos. Lembrando que a gente vem ter uma avaliação, tá? No final aí. E calma, gente, calma, tá? Essa pergunta, ela pode ser encontrada, se vocês quiserem pesquisar depois, tá? No Acton F, os artigos e passados e o presente. Em Brasília, editora da UNB 2003, página 37, tá bom? Sobre a diferença entre mitos e logos acima sugerida, é incorreto afirmar que... Bom, gente, eu só lembrando que eu trouxe essas perguntas para vocês lá do que concurso, tá? O problema do mitos é a letra A. O problema do mito era limitar-se ao que é visível e por isso não podia ser pensado. Primeira alternativa, tá? Nossa segunda alternativa. B. Filosofia e história nascem na Grécia clássica com base numa mesma reivindicação do logos contra mitos? Segunda alternativa. A nossa terceira alternativa é: o mitos não poderiam ser submetidos a clarificação argumentativa e à prova, demonstração discutiva. Tá. Eu trouxe essas questões para vocês e estou trazendo, né, do que concurso, que é um site onde a gente estuda, né, para concurso. A nossa alternativa D, outra
alternativa da questão, em contraposição a mitos, o logos era um uso argumentativo da linguagem, capaz de criar as condições do convencimento. Tá bom, gente? São essas alternativas para vocês. Vocês aí tá escrevendo. Vou dar mais um tempo para vocês, tá bom? Tá escrevendo. Depois alguém tiver alguma dúvida, pode acessar lá, pesquisar, tá? Importante. Estudar é sempre muito bom. Vamos lá para mais uma pergunta. Já, gente? Já copiaram? Tô esperando, gente. Vamos para a nossa terceira pergunta? A filosofia surge na Grécia no final do século VII e no início do século VI a.C. Dentre as condições históricas para o seu surgimento, destaca-se as seguintes. Vamos lá. Primeira alternativa, gente. Já copiaram essa parte aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos lá, para a alternativa A. O desenvolvimento das viagens marítimas e a invenção da política. Primeira alternativa. Segunda alternativa. A popularização do pensamento de Platão e Aristóteles na sociedade ateniense. Segunda alternativa. Copiem rapidinho, gente. Ok, eu tô só anotando aqui quem tá copiando, viu? O gradual aprimoramento do pensamento místico e o desenvolvimento das ciências. É outra alternativa. A importância das cosmologia e teogonomias na organização social e cultural da sociedade grega. Mais uma alternativa para vocês. Giovanni, tá copiando, Giovanni? É bom, viu? De suma importância. Você mora distante, é bom você copiar as questões para quando você chegar em casa, você estudar elas novamente, tá? Pegue os conteúdos com seus colegas, tá? Acho que já dá para você aí ir vendo isso aí. E vamos ver lá na coordenação depois como a gente resolve isso, tá? Vamos lá, gente. Lembrando que vocês têm aí 20 minutinhos para essa atividade, tá bom? A gente não pode exceder isso, né, gente? É 1 hora de aula e aí não tem condição de ficar todo o tempo deixando para a próxima aula, né? Temos que dar um jeito de elaborar as questões todas aqui e cumprir dentro de 1 hora de aula. Vamos para a nossa quarta pergunta. A mitologia grega é composta de histórias de deuses que se assemelham aos seres humanos, tanto em aparência física quanto em sentimentos, entre outras funções, tais histórias, transmitidas oralmente de geração em geração, buscavam explicar a origem do universo, a fundação de uma polis ou um acontecimento extraordinário. Essa pergunta ela é diferente, eu vou estar querendo saber se é certo ou se está errado, tá? Vocês perceberam, né, que essas perguntas são de alternativas, múltiplas escolhas, e tem essa também que, para vocês, que eu tô querendo saber se é verdade ou se ela é falsa. Vocês já copiaram? Se é correta, né, ou errado? Vamos responder, então, essas perguntas? Já? Todos copiaram? Ok, vamos responder? A resposta da primeira questão, ela é a letra A,
tá? Pois o mito teve como principal objetivo as explicações por meios sobrenaturais, deuses, dando caráter simbólico à origem do mundo. Viu? É bom vocês copiarem essa explicação, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão consultar lá o caderno de vocês. Vocês tiveram alguma dúvida aí na hora de responder? Consultaram um aí ao outro, né? Da segunda questão, a resposta também é a letra A. Mesmo sendo um mito, ele era pensado, ou seja, foi a primeira forma que a humanidade encontrou de entender e explicar o mundo em que se encontrava. Guardem essa explicação para vocês, porque é de suma importância, viu, gente? Não é só as perguntas, é as explicações também, por que é a resposta, é aquela, entendeu? Muito boa, né, essa questão? Pois é. Então, vamos lá para a resposta da terceira pergunta, que também é a letra A, pois a polis, os fatos históricos que fortalecem o avanço da filosofia foram viagens marítimas, invenções do calendário, invenção da moeda, surgimento da vida urbana e invenção da política, né? Como eu disse, vai guardando aí, vocês vão guardando as explicações, tudo bonitinho, que é pra gente poder, lá no final, fazer um resumo do que foi ensinado. Esse assunto é bem fácil de compreensão, tá, gente? E a nossa última perguntinha, né? A resposta correta é a que tá certo, gente. Isso mesmo, tá certo. A resposta da questão 4 está corretíssima, tá? Por quê? Tá. Porque a mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era polisteísta, pois os gregos adotavam os vários deuses. Não existe escritura sagrada como a Bíblia para os cristãos a respeito da mitologia grega. Tá? Então a resposta é essa, gente. É uma boa explicação, né? Então, gente, é isso. É na prática de perguntas e respostas que nós vamos compreendendo melhor o assunto, tá? Essas são essas 4 questões. Elas aí estão valendo nota para o ensino e aprendizado de vocês. E vocês vão estudar quando chegar em casa, memorizar o assunto. Bom, para a nossa aula, né? Queremos trabalhar hoje, iremos abordar sobre o tema ainda origem da filosofia, onde iremos abordar assuntos sobre o nascimento da filosofia, do mito, a razão filosófica, considerando há muitos tempos como antagônicos, mito e filosofia. Protagonizam atualmente uma reconciliação, desde os primórdios à filosofia. Busca do saber é entendida como um discurso racional que surgiu para contrapor ao modelo místico desenvolvido na Grécia Antiga e que serviu como base de sua paideia educação. A palavra mito é grega e significa contar, narrar algo para alguém que reconhece o proferidor do discurso como autoridade sobre aquilo que foi dito. Assim, Homero e Hesíodo são considerados os educadores da Elade, acho que o nome é esse, viu? Como se chamava a Grécia, por excelência, bem como os rapsódios,
uma espécie de autor, cantor, recitador, eram tidos como portadores de uma verdade fundamental sobre a origem do universo, das leis e etc. Por reproduzirem as narrativas contidas nas obras, aqueles autores foi somente a partir de determinadas condições, navegações, usos e invenções do calendário e da moeda, a criação da democracia que predominava o uso da palavra, bem como a publicidade, das leis e etc. Que o modelo místico foi sendo questionado e substituído por uma forma de pensar que exigia outros critérios para a confecção de argumentos, né? E surge a filosofia como busca de um conhecimento racional, sistemático e com validade universal. De Aristóteles a Descartes, a filosofia ganhou uma conotação de ciência, de conhecimento seguro, infalíveis, e essa noção pendurou até o século XIX, quando as bases do que chamamos razão, né, sofreu duras críticas com o desenvolvimento da técnica e do sistema capitalista de produção. A crença no domínio da natureza, da exploração do trabalho, bem como a descoberta do inconsciente como grande motivador das ações humanas, evidenciaram o declínio de uma sociedade armamentística, excludente e sugadora, desenfreada dos recursos naturais. A tendência racionalista fica então abalada e uma nova abordagem do mundo faz-se necessária. O que era tido antes como pré-científico, primitivo, assistemático, ganha especial papel na formação das culturas. As noções de civilização, progresso e desenvolvimento vão sendo substituídas lentamente pela diversidade cultural, já que aquelas não mais se justificam. A releitura de um dos pensadores tido como fundadores do idealismo racionalista preconiza que já na Grécia o mito foi meramente substituído, além de forma racional, nem gradual, pelo pensamento filosófico. Os textos de Platão, analisados não somente pela ótica conceitual, mas também dramática, nos proporciona compreender que um certo uso do mito é necessário, onde o logos, discurso, razão, palavra, não consegue atingir ainda seu objetivo. Ou seja, aquilo que era apenas fantasioso, imaginário, ganha destaque por seu valor prático na formação do homem. Dito de outro modo, embora o homem deseja conhecer a fundo o mundo em que ele vive, ele sempre dependerá do aperfeiçoamento de métodos e técnicas de interpretação. A ciência é realmente um saber, mas que também é histórico, e sua validade prática depende de como foi construído argumentativamente. Interessa perceber que filosofia é amor ao saber, busca do conhecimento e numa posse, como define Platão, então nunca devemos confundi-la com ciência, que é a posse de um saber construído historicamente, isto é, determinado pela condição de seu tempo. Portanto, mito, filosofia e ciência
possuem entre si não uma relação exclusão ou gradação, mas sim de intercomplementariedade, haja vista que um sempre sucede ao outro de forma clínica no decorrer do tempo. É isso, gente.